Esse vídeo é o segundo de uma série com 4, onde a gente está trocando ideias sobre a tão comentada SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e nesse episódio você vai conhecer algumas vantagens e desvantagens desse formato de empresa, além de ver que alguns argumentos a favor e contra, na verdade não fazem sentido lógico. Para isso é muito importante você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar muito, compartilhar, salvar, porque tá dando muito trabalho produzir esse conteúdo. E realmente, se você puder ajudar também financeiramente, vai fortalecer demais o nosso trampo através da chave Pix que tá aqui, ou do Valeu, que é um coraçãozinho pra gente poder trocar ideia, sempre com um papo retaço aqui. Primeiro é importante você saber que o objetivo dessa série não é te convencer a pensar como eu penso, mas sim mostrar os caminhos para que você busque seus próprios argumentos e pense com a sua própria cabecinha. Tenha ciência de que é um assunto extremamente complexo, com muitos detalhes, e por mais que a gente tá trazendo aqui no canal, precisa se aprofundar ainda mais e não saia vomitando opinião sem ter nenhum embasamento pela internet, porque das duas uma, ou você vai passar vergonha ou você vai prestar desserviço para um assunto que é tão importante, beleza? Então aqui eu separei 3 vantagens e 3 desvantagens. Qual que é o objetivo desse? Assim você não vai esclarecer nada, não vai me ajudar, muito pelo contrário, eu não vim aqui para ajudar, eu vim aqui para confundir, como dizia Chacrinha. Bora começar. E mais uma vez eu estou munido da minha colinha, porque eu não sou uma enciclopédia, e já aviso que termos como alíquota e tributo vão aparecer, então se você não tá familiarizado aí, dá um Google rapidão, depois volta para você ficar 100% antenado e entender o que está sendo dito, e também a definição de empresa de associação civil sem fins lucrativos, que eu falei lá no episódio 1, eu vou deixar aqui no card, assista para você também entender essa parte. De início, o Corinthians é uma associação civil sem fins lucrativos, e esses tipos de associação, esses tipos de CNPJ, eles são isentos de alguns impostos, como por exemplo o imposto de renda de pessoa jurídica e o outro que é a contribuição social sobre lucro líquido. Então isso acaba ajudando ali, né, os dirigentes, e é por isso que antes de existir a SAF, os dirigentes tinham uma certa rejeição para a SA normal, né, que seria um clube empresa normal ou uma limitada ou qualquer coisa, porque os tributos eram muito altos. E aí sim aparece a vantagem, uma das vantagens da SAF, que existe a isenção e na verdade a unificação dos impostos. Vou tentar explicar aqui rapidão, vou até colocar o celular na mesa aqui. Uma SAF nos primeiros 5 anos, ela vai pagar um imposto único de 5% no valor mensal de receita que o clube gera. E isso não conta a venda de jogador. E aí a gente pode tirar como base o próprio Corinthians no ano de 2022, que teve uma receita ali de por volta 750 milhões de reais. Se a gente for fatiar isso aí por mês, dá por volta aí de 60 milhões de reais e tal, e se a gente for pegar 5% disso, dá 3 milhões, que é uma receita da Arena. Esse seria todo o imposto que uma SAF pagaria nos primeiros 5 anos, e isso ainda não conta a negociação com o jogador. Depois do 6º ano em diante, entra as negociações de jogador, só que a alíquota cai para 4%. Ou seja, é algo extremamente atrativo para quem pretende deter os direitos de SAF de um clube de futebol. Agora, uma desvantagem de se tornar SAF. Uma associação civil sem fins lucrativos não pode falir. Sim, o Corinthians não pode falir, fechar as portas, pelo menos não tecnicamente falando. É lógico que pode se tornar inviável, ter que fechar o departamento de futebol, chegar em exemplos como a Lusa, como o próprio Cruzeiro, isso aí pode acontecer. Mas tecnicamente falando mesmo, ao pé da letra, o Corinthians não pode falir. Uma vez se tornando SAF, ele vai ser regido pelos mesmos acordos de mercado, os mesmos acordos financeiros de empresas comuns, então ele pode sim declarar falência. Aí você pode pegar e falar assim, nossa, mas como assim o Corinthians pode fechar as portas? Sim, não só o Corinthians se tornando SAF, como também o seu clube, caso você não torça para o Corinthians. E aí você pode argumentar, não, mas uma empresa milionária jamais fecharia as portas. E aí eu falo, os jovens primeira dama acham que a empresa milionária não fecha as portas, então eu separei aqui alguns nomes para refrescar a sua memória aí, dá um Googlezinho depois também, tá? Por exemplo, Varig, VASP, Banco Bamerindos, BlackBerry, Rede Manchete, Lojas Arapuã, isso aí é muito das antigas, a Mesbla, e mais recentemente teve uma tal de Lojas Americanas aí, que declarou um rombo de 40 bi com B de bola, 40 bilhões de reais.
Uma segunda vantagem de se tornar SAF é que uma vez nesse tipo de formato de empresa, você pode abrir títulos de crédito da sua dívida, as famosas debêntures. E se você não faz a menor ideia do que seja isso aí, eu vou tentar explicar mais ou menos. É um título de investimento, basicamente, onde pessoas físicas podem investir no clube. É tipo a poupança no banco. O que é a poupança propriamente dita? Você empresta dinheiro, coloca o seu dinheirinho ali no banco, o banco pega o seu dinheiro e empresta para outras pessoas. Quando o banco empresta para outras pessoas, ele cobra uma taxa de juros mais alta e depois ele devolve uma parcela dessa taxa de juros no seu rendimento da poupança. Essas debêntures é a mesma coisa, só que em relação à dívida do clube. Então você empresta ali, vamos supor que o Corinthians, que é sempre o nosso exemplo aqui, né, se torne SAF, o Corinthians deve aí quase 1 bilhão, ele transforma isso aí em título de dívida de investimento, você coloca o seu dinheiro e ele usa para poder ir sanando essas dívidas, e os juros que ele for abatendo, ele vai colocando para você como rendimento. Ou seja, você pode colocar ali, né, não sei quanto que custaria um título, hoje um título da taxa Selic, por exemplo, né, do Tesouro Selic tá R$126, se eu não me engano, vamos supor que seja R$30 você comprar um título da dívida do Corinthians. E aí você coloca 30 e aquele dinheiro vai rendendo num valor pré-fixado, ou seja, seria uma forma de investimento também. Olha que da hora na SAF. Agora, uma segunda desvantagem de se tornar SAF é que os interesses financeiros dos empresários, né, do grupo empresarial que detém a SAF, não necessariamente são os mesmos interesses do torcedor. Um dos argumentos mais rasos que eu vejo por aí é falar assim: o Corinthians precisa se tornar SAF, ou o meu clube, o time que você torce e tal, para poder voltar a ganhar títulos. E isso não tem nada a ver. O empresário, ele visa o lucro e não o título. O título é simbólico, ainda mais empresários que não tem nenhum tipo de vínculo emocional, de nostalgia com o próprio clube. Então, só pra gente ter um exemplo bem claro aí, na nossa Liga Nacional, o sexto colocado do Brasileirão ganha mais de 30 milhões. Ou seja, o conceito de lucro é você conseguir arrecadar mais do que você gasta. Então, ele pode visar ali como objetivo principal você ficar em sexto, até em décimo. No Campeonato Brasileiro tem lucro até pro 14º ou 15º, se eu não me engano. Então, não necessariamente o cara vai visar ali o título como um foco, né? Uma meta a ser alcançada. A meta a ser alcançada, normalmente, quando você visa o mercado capitalista, é o lucro. E a terceira vantagem de se tornar SAF é que no longo prazo a tendência, quando bem administrado, é que você consiga investir mais. E o motivo é óbvio: quando você visa o lucro, você tem um acúmulo de capital, você monta um caixa e aí no futuro você tem condições de ir mais longe, injetar mais dinheiro, ter um clube saudável financeiramente. Tudo isso aí é importante pra gente lembrar que é no longo prazo. Então, se você faz parte daquele grupinho insuportável de torcedor que no primeiro jogo que o treinador perde, você já chama de professor Pardal e já quer queimar os carros dos caras, já quer invadir o CT e etc. Não é pra você esse argumento. Agora, se você tem capacidade de aguardar, esperar aí quanto tempo, você me pergunta, 10, 15, às vezes 20 anos pra poder ter um clube nesse nível de ser saudável, lembrando que depende se a SAF for ou não bem administrada. Então, sendo bem administrado o nosso exemplo, aí sim você tá dentro dessa vantagem. E a terceira e última desvantagem que eu separei aqui, né, e eu vou ler porque ficou uma frase tão linda que eu não teria capacidade de falar ela no improviso aqui, tá? A exploração de potencial de lucro não tem limites éticos. Ou seja, como tudo é focado em lucrar no final, então tudo que tem potencial de lucro será explorado, apesar dos conceitos ideológicos do clube. Vou tentar explicar. O Corinthians hoje tem um valor de camisa muito alto aí, né? Um dos mais altos do mundo, se não for o maior. No ano passado, por exemplo, 2022, se você estiver assistindo em 2023, né? Em 2022, a camisa tinha camisa de R$600 sendo vendida. Mesmo por esse valor, no dia de lançamento da camisa, foi recorde de venda em 90% das lojas oficiais do Corinthians, ou seja, esgotou. O empresário, olhando aquilo, ele vai pensar assim, ó, quem paga 600 não pagaria 700? Quem paga 700 não pagaria 800? Outro exemplo, o valor do ingresso, vamos pegar o setor mais popular da arena, que é o setor norte, onde o fiel torcedor paga por volta de R$32 quando acha ingresso, né? Vamos colocar o valor normal, o valor cheio dele de R$50. Então o empresário olha e fala assim, ó, R$50? Quem paga 50 não paga 60? Não paga 70? Não paga 80? E assim vai. Então isso que é importante você ter ciência, que aonde puder ser explorado, será explorado sendo uma SAF. Isso significa ao pé da letra que o empresário não vai pensar, é o time do povo, então não vou explorar eles. E
aí você pode vir com um contra-argumento falando assim, ó, não, mas hoje já não é o time do povo, hoje a gente já é explorado, hoje os valores dos itens, artigos esportivos nas lojas oficiais já são um absurdo de caro, hoje os ingressos já são caros, e eu concordo com tudo isso que você tá falando. No entanto, hoje, a cada 3 anos, tem novas eleições e nova chance de você trocar as pessoas e assim trocar a filosofia de trabalho. Quando se trata de uma SAF, assim como a gente falou no nosso primeiro vídeo, se você não assistiu o episódio 1, ele vai ser permanente aquilo. E para finalizar, eu separei aqui 3 argumentos muito ruins que vocês encontram por aí a favor e 3 argumentos muito ruins também contra. Por quê? Porque, como eu falei no começo, eu não estou aqui para ajudar, eu estou aqui para confundir mesmo de fato. Vamos começar aí pelos péssimos argumentos a favor da SAF, né? Tem que virar SAF para voltar a ganhar títulos. Eu já falei, o empresário, ele quer lucro, não necessariamente isso quer dizer título no final das contas, tá bom? Basta arrecadar mais do que você vai gastar. Outro argumento, tem que virar SAF para não ter corrupção. Uma palavra para você: Odebrecht. Se você não tá ligado, Odebrecht é uma empresa privada bilionária e tá aí a Lava Jato pra falar por nós, né? Outro argumento, tem que virar SAF para contratar jogador bom. Uma palavra pra você: Vasco. O Vasco trouxe Léo Pelé, trouxe o Léo Natel. Léo Natel não, oi, Léo Natel também é ruim, né? Só falta o Vasco levar, né? Léo Pelé, Lucas Piton, Robson Bambu. O objetivo não é ter jogador bom, é ser lucrativo. Coloque isso na sua cabecinha. Agora, pra gente ir pro outro lado, vamos de 3 argumentos muito ruins de quem é contra a SAF. Abre aspas. Se virar SAF, corre o risco de ter verde na arena, mudar o escudo, mudar a cor, e eu já falo pra você que não necessariamente, porque enquanto for mantido uma parcela da associação civil sem fins lucrativos com poder de direito a voto, tem o poder de veto também. Então, esse tipo de coisa já tá implícito, essa blindagem na lei da SAF. Então não vai virar um escudo verde, não vai virar o escudo do Palmeiras, isso aí é muito pouco provável. Outra coisa, se virar SAF, o torcedor não será ouvido. Não vomite isso aí pela internet, porque quando se torna SAF, o próprio detentor do CNPJ, né, dessa nova forma de empresa, ele não vê mais como um torcedor, vê como um cliente, e como um cliente você é muito mais ouvido do que um torcedor. Vamos tirar como exemplo a Magazine Luiza, quando ela quer fazer alguma modificação, algum tipo de promoção, atingir de maneira mais pontual os seus clientes, aí sim ela faz uma pesquisa de mercado e tenta ouvir, ou seja, você passa a ser mais ouvido quando você é tido como cliente. Então, não necessariamente você vai ser esquecido, você vai ser tratado de uma forma diferente, mas vai ser muito mais ouvido do que normalmente é em outro sistema. E por fim, né, pra mim o outro argumento é: se virar SAF, não vai ser mais o mesmo clube, porque tem sempre a siglinha ali na frente, né? Então, Corinthians SAF, no caso, Botafogo SA, etc. E não é necessariamente isso, porque imagina que você tem a sua casa durante 20 anos, aí você resolve trocar a internet por uma internet mais barata, você resolve trocar de dentista, você resolve pegar um plano de saúde mais interessante, você troca o mercado, você fala assim, não quero mais fazer compra naquele mercado porque tá vindo podre as carnes, eu quero comprar naquele outro que me trata melhor, que o produto é de melhor qualidade. Ou seja, você mudou a administração da sua casa, mas a casa continua sendo a mesma, você só melhorou e potencializou a maneira como você administra as suas finanças. Basicamente, a SAF é isso, então esse argumento também acaba sendo inválido. Esse foi o segundo vídeo de uma série com 4, como eu tô falando. Muito importante você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas que ajudam a gente demais. É muito importante você passar essa mensagem adiante, porque é uma coisa mais esclarecedora sobre um assunto tão complexo. E no próximo, no episódio 3, já se prepara aí, porque a gente vai pegar alguns exemplos de SAF pelo mundo afora aí, saber o que eles têm de positivo pra nos mostrar e saber o que eles têm de negativo pra nos mostrar, porque uma das coisas que a gente escuta bastante, principalmente da diretoria do próprio Corinthians, é que a gente precisa esperar um pouco mais pra ver mais exemplos por aí. Já temos alguns exemplos, eu diria que bastante, então eu vou trazer no episódio número 3, então já se prepara aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tá dando trampo demais pra fazer, e se essa série tiver menos de 10 mil visualizações por episódio, eu vou ficar muito chateado a ponto de nunca mais atender o pedido de vocês. Então já se preparem, cara, eu vou privatizar isso aqui, eu vou privatizar meu capital, vai virar uma SAF esse canal aqui, vai dar uma SAC, né? Sociedade Anônima de Canal. Beleza? Tamo junto aí, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.